Você sabe o que significa a palavra sondar? Sondar significa conhecer profundamente. E a gente vai ver aqui hoje, que é domingo de Ramos, o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente vai ver aqui nesse texto que de fato Deus nos conhece profundamente, mais do que às vezes até nós mesmos nos conhecemos. Você conhece a história? Jesus pediu que os discípulos trouxessem o jumentinho. Eles colocaram as suas vestes sobre o jumentinho e Jesus, montado naquele jumentinho, entrou na cidade. E no versículo 35, Lucas 19, 35, está escrito assim: e trouxeram-no a Jesus, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta, por todas as maravilhas que tinham visto. Então, vamos fazer aqui uma pausa. Imagine a cena de Jesus entrando na cidade de Jerusalém, montado naquele jumentinho, e as pessoas deitando suas vestes pelo caminho. Quem não tinha vestes deitava os ramos pelo caminho, e cantavam, louvavam. E diz a Bíblia aqui que eles faziam isso, eles estavam recebendo com alegria Jesus, eles estavam cantando a Jesus naquele momento, por causa das maravilhas que tinham visto. E você sabe que há uma diferença muito grande entre você louvar a Deus pelas coisas que Ele fez e louvar a Deus por aquilo que Ele é para você. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você louvar a Deus por Ele ter curado você, por Ele ter te libertado, por Ele ter aberto uma porta para você, por Ele estar ajudando você numa determinada situação. Outra coisa é quando você o louva pelo que Ele é para você, pelo que Ele representa para você. Seria a mesma diferença, por exemplo, que a mulher dizer para o marido que ama ele por causa do conforto que ele proporciona para ela, ou dizer para ele que ela ama ele não pelo conforto que ele lhe dá, mas pelo que ele representa para ela. Não há uma diferença muito grande? Assim também há uma diferença entre os que estão na igreja e os que adoram a Deus por causa das coisas que Ele faz, para aqueles que estão na igreja e o adoram por causa do que Ele é para ela, por causa do que Deus representa para essa pessoa. Amém? Quem Deus é para essa pessoa. Então, eles estavam cantando, louvando, adorando a Jesus, por causa dos milagres que eles viam Jesus fazendo. E no versículo 38 diz que eles faziam isso dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo Jesus disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que aconteceu? Chorou sobre ela. Olhem para mim, por favor. A Bíblia fala que quando Jesus viu aquela multidão cantando e louvando a Ele, o que é que Jesus fez? Chorou. Mas a gente vai ver aqui nos próximos versículos que esse não foi um choro de alegria. Pelo contrário, eram lágrimas de tristeza. Uma coisa que não fazia, pela lógica, não fazia sentido. Se ele estava sendo tão recebido calorosamente, se as pessoas estavam cantando, louvando a ele, era para ele estar o quê? Feliz. Era para ele estar alegre. Mas ao contrário disso, ele estava o quê? Triste. E chorou. Tamanha era a sua tristeza. Porque ele conhecia
aquelas pessoas. Ele sabia que aquelas mesmas pessoas que estavam cantando e louvando a Ele naquele momento, em menos de uma semana, seriam as mesmas pessoas que iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Então, no fundo, Jesus sabia o real estado espiritual daquelas pessoas. E a sua tristeza era ele estar fazendo tudo o que podia pela transformação e salvação daquelas pessoas e ver que aquelas pessoas estavam se perdendo e não sabiam. E a gente aprende com isso que louvores, ritos, práticas religiosas não significam nada para Deus se essas práticas não vierem de alguém realmente convertido. Se essas palavras, se esse louvor, se essa adoração não vier de alguém realmente nascido de Deus, realmente convertido, se essas palavras não forem sinceras. Da mesma maneira como que quando um marido se sente ofendido, quando a esposa diz que o ama, e ele sabe, ele conhece e sabe que aquelas palavras são falsas, ele se sente ofendido com aquelas palavras. A mesma coisa acontece quando Deus vê pessoas que o louvam, cantam, não falta um domingo de manhã, por exemplo, mas Jesus sabe que aquelas palavras não são verdadeiras. Assim como aquelas pessoas que estavam cantando para Ele, na mesma semana iriam mandar crucificá-lo, muitas pessoas também louvam a Deus e mal acaba o culto, essas mesmas pessoas envergonham Jesus com suas vidas desregradas, em completamente desacordo com a palavra de Deus. Então, por isso, a gente entende que não basta apenas estar dentro da igreja, que o que vai alegrar o coração de Deus não é você estar aqui e louvar e adorar e sair por aquelas portas para viver uma vida completamente contrária à vontade dele. Eu pedi para você abrir aí em Isaías, no capítulo 29, para você ver o que Deus fala acerca disso. Versículo 13, ele diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas, leia comigo em voz alta, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Em outras traduções está escrito que maquinalmente aprenderam. Então muitas pessoas vêm à igreja porque aprenderam que tem que vir à igreja, cantam, louvam os hinos, buscam o Espírito Santo porque aprendeu que tem que buscar, mas o coração mesmo está longe dele. E a transformação desta pessoa numa nova criatura só vai acontecer quando ela não louvar apenas com a sua boca, quando ela o buscar não apenas com seus lábios, mas quando ela desejar isso do fundo da sua alma, quando ela disser para Deus com as suas palavras, vindas do fundo da sua alma: meu Deus, eu quero te agradar, não por causa das coisas que o Senhor fez ou pode fazer na minha vida, mas porque eu te amo, porque o Senhor é o meu Deus, é o Senhor da minha vida. Então, quando essas palavras são sinceras, quando elas vêm do fundo da sua alma, então elas chegam até Deus, alegram o coração dele, e ele responde essa entrega, derramando sobre essa pessoa o Espírito Santo. Porque não foi apenas um ritual religioso, não foi uma coisa mecânica, mas foi algo que veio de um coração sincero. Amém? Mas quando é apenas um ritual, quando é apenas um costume, uma tradição, quando é apenas palavras vazias, é como se elas batessem no teto e voltassem. Não mexe com o coração de Deus, porque Ele conhece cada um de nós. Amém? Então, voltando lá em Lucas 19, no versículo 41, fala então que ele chorou sobre ela. E no versículo 42 diz que ele disse: se tu conhecesses também
ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então, chorando, imagine a cena, Jesus chorando e desabafando. Ah, se vocês conhecessem. Porque aquele povo estavam louvando a alguém que eles não conheciam. Infelizmente, há muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, têm todas as informações sobre Deus, mas não o conhecem verdadeiramente. Como aquele povo que viram milagres, viram coisas que muitos de nós nunca veremos, mesmo assim não se converteram. Essa é a prova de que não é os milagres que convertem ninguém. Às vezes tem pessoas que pensam assim: ah, se eu visse Deus fazendo isso na minha vida, eu seria uma pessoa com mais fé, eu seria uma pessoa mais convertida. Por engano. Às vezes, os que mais viram milagres nas suas vidas são os que menos se converteram. Muitas pessoas que estão dentro da igreja que já viram coisas extraordinárias na vida delas, mesmo assim não se converteram. E há outros que de repente ainda Deus não fez grandes coisas na vida dela, mas que já se entregaram totalmente. Jerusalém, o povo de Israel, é a prova disso. Esse povo aqui, que Jesus estava chorando pela condição espiritual deles, esse povo viu Jesus transformar água em vinho, esse povo viu Jesus ressuscitando mortos, viu Jesus multiplicando pães e peixes. Eles viram coisas extraordinárias e nem assim se converteram. Então não é a quantidade de milagres que faz uma pessoa se converter, é algo que depende de cada pessoa. Há pessoas que se entregam com muito mais facilidade, enquanto que há outros que se tornam apenas religiosos, frequentadores da igreja. Então Jesus disse para eles: ah, se vocês conhecessem, mas os seus olhos estão encobertos. É como se eles estivessem cegos espiritualmente. Aí ele continua dizendo: porque virão dias sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Aqui Jesus estava falando, profetizando, aquilo, ou revelando aquilo que aconteceria alguns anos depois. Você sabe, Jesus, a Semana Santa foi no ano 33 da vida de Jesus, e no ano 70 depois de Cristo aconteceu exatamente aquilo que Jesus disse aqui. Jerusalém foi invadida, foi destruída pelo imperador romano, e não ficou naquela cidade pedra sobre pedra. Mas a tristeza de Jesus, as lágrimas de Jesus, era ele saber que tudo aquilo estava prestes a acontecer, mas que aquelas pessoas não se arrependiam. E às vezes Deus sabe que a pessoa está sofrendo, Deus sabe que há um sofrimento ainda maior que está por vir na vida da pessoa, caso ela não se converta, mas ainda assim, ela insiste no mesmo erro, insiste em permanecer daquele jeito. Então, Deus se sente triste, como aquele pai que está vendo seu filho caminhando para o precipício, e o seu filho recusa ser ajudado, recusa reconhecê-lo que precisa de ajuda. Então Jesus disse para eles: tudo aquilo iria acontecer porque eles não conheceram o tempo da sua visitação, ou seja, o tempo em que o próprio Deus visitou aquelas pessoas, esteve ali presente com eles, e eles não reconheceram. Então, essa história está aqui, e essas palavras foram registradas para abrir os nossos olhos, para a gente não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Você não precisa sofrer o que eles sofreram, você não precisa passar pelo que eles passaram, se você de fato
quer realmente adorá-lo em espírito e em verdade, você quer de fato aceitá-lo como o Senhor da sua vida, e não ser um religioso, com um ramo na mão, mas com louvores nos lábios, mas uma vida completamente contrária lá fora. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente se engane nem engane os outros. Deus não quer que você seja uma coisa aos olhos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e outra coisa aos olhos dele. Não. Deus quer que você seja um cristão de verdade, uma pessoa convertida de verdade, para que quando você louvar a Deus, as suas palavras sejam verdadeiras e não apenas palavras religiosas. Amém? Então, nessa oração que nós vamos fazer agora, nós vamos louvar, nós vamos adorá-lo, mas antes, se você está aqui e reconhece que você tem sido um religioso, um tradicionalista, um cumpridor de obrigações religiosas, se você reconhece que muitas vezes você tem agido como o povo de Israel, louva aqui dentro e lá fora crucifica, então você, antes de louvá-lo, antes de adorá-lo, você vai se consertar com ele. Você vai dizer: Senhor, eu não quero sair daqui o mesmo, eu não quero sair daqui a mesma pessoa, eu quero sair daqui como uma pessoa que te agrade, não quero mais fazê-lo chorar, não quero mais entristecer o teu coração, eu quero que o Senhor se agrade de mim. Amém? Então fiquem de pé, por favor.